Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Universo Online. O meu nome é João Retré, trabalho no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, a entidade que organiza estas sessões e que tem levado a astronomia até a vossa casa, sempre no último sábado do mês. Hoje temos uma sessão especial, enquadrada na Noite Europeia dos Investigadores, a qual pretende celebrar e levar a ciência para mais perto de todos os cidadãos. A sessão de hoje é uma sessão dedicada à temática dos exoplanetas. Temos como convidados o Nuno Santos e a Susana Barros, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ambos são investigadores na área de exoplanetas, ou seja, de planetas fora do nosso sistema solar, e vão-nos falar hoje um pouco acerca desta temática. E mais do que falar, vão responder às nossas perguntas, às vossas perguntas, todas as perguntas que tiverem em casa acerca desta temática, por favor, coloquem através do chat do YouTube e a nossa equipa fará chegar as perguntas até aos nossos convidados de hoje. E antes de mais, eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, à Susana Barros, para nos falar um pouco acerca daquilo que ela faz. Susana, boa noite, obrigado por teres aceito este convite. Podias falar-nos um pouco, brevemente, acerca daquilo que tu fazes? Qual é a tua área de investigação? Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu faço investigação em planetas extrasolares, participo na procura, confirmação e caracterização de planetas extrasolares, especialmente aqueles que estão em trânsito. Normalmente procuro por planetas em curvas de luz que são observadas por satélites, o Corot, por exemplo, o Kepler, o TESS, se calhar já ouviram falar, são satélites tanto europeus como americanos que estão à procura de planetas e eu uso os dados desses satélites para tentar procurar os planetas e depois também participo na confirmação dos planetas usando instrumentos do ESO, por exemplo o HARPS e o ESPRESSO e faço a medição da massa e do raio, a massa com os espectrógrafos, o HARPS e o ESPRESSO, e o raio medimos das curvas de luz. Para terminar, depois a composição dos planetas, conseguimos descobrir se os planetas são gasosos ou mais terrestres, agora já estamos a começar a descobrir os mais pequeninos. Também estou envolvida em algumas da caracterização mais detalhada de alguns dos planetas à procura de anéis, luas e algumas deformações de planetas que possam existir. Muito obrigado, Susana, pela tua introdução e mais uma vez obrigado por estares aqui também. E passava agora a palavra para o Nuno. Nuno, podias falar-nos também um pouco acerca daquilo que fazes? Sim, olá, muito boa noite a todos. Ora bem, eu trabalho, tal como a Susana, na procura e estudo de exoplanetas, de planetas que orbitam outras estrelas. Trabalhamos, aliás, os dois numa equipe que tem cerca de 30 investigadores e estudantes de doutoramento a trabalhar nesta área. E nos últimos tempos eu tenho dedicado, acima de tudo, o meu tempo para analisar dados que são obtidos por em dois grandes projetos internacionais. O projeto Expresso, que é um instrumento, enfim, um aparelho que foi instalado nos grandes telescópios do VLT, do ESO, no Chile, no deserto do Atacama, e a missão espacial KEOPS, que a Susana também referiu e que, portanto, que tem como objetivo estudar em detalhe e medir o tamanho e detectar eventualmente outras coisas como anéis e luas em torno de planetas já conhecidos. Estes dois projetos inserem-se, na verdade, numa espécie de um planeamento de longo prazo que nós temos na nossa equipe, que vai daqui a uns anos, enfim, culminar, vamos dizer, em 3 outros grandes projetos, 2 para a Agência Espacial Europeia, que são as missões Plato e a missão Ariel, que vão estudar e detectar planetas muito parecidos com a Terra. Esse é um dos objetivos da missão espacial Plato, em particular, e também de instrumentação que vai ser instalada no chamado Extremely Large Telescope, o ELT, que o ESO está agora a preparar, está agora a construir. É um telescópio com 39 metros de diâmetro, e nós estamos também envolvidos na construção
de tecnologias que vão permitir estudar exoplanetas em grande detalhe e talvez encontrar evidências para a existência de vida nas suas atmosferas. Ora bem, mas isto tudo começou há 25 anos e começou com a descoberta de um planeta muito estranho em torno de uma estrela relativamente parecida com o nosso Sol, uma estrela que tem o nome 51 Pégasi, uma estrela que é visível ao olho nu no nosso céu, e que tinha um planeta tão estranho, que levou a muitas questões, a muitas outras pesquisas e, enfim, levou que hoje sejam conhecidos cerca de 4.000 planetas a orbitar outras estrelas, muitos deles muito estranhos e desafiantes do ponto de vista da compreensão da formação planetária e até, portanto, da própria definição, vamos dizer, de planeta. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, encontrar planetas cada vez mais pequeninos, cada vez mais parecidos com a Terra, estudar as suas propriedades, estudar as suas atmosferas e esperamos, vamos dizer, na próxima década, conseguir realmente encontrar ou concluir de uma vez por todas que as terras são de facto algo muito comum por esse universo fora, as terras entre aspas, e que a maior parte das estrelas que tem no céu, se calhar, pode ter também outros planetas parecidos com o nosso. E creio que já me introduzi o suficiente. Muito obrigado, Nuno, pela tua introdução e muito obrigado também por teres aceito este convite mais uma vez. Eu acho que começaremos já aqui por uma pergunta no seguimento daquilo que estavas a dizer. É uma pergunta para ambos. Neste ano que celebra, de facto, os 25 anos da descoberta desse primeiro exoplaneta, no primeiro exoplaneta em torno de uma estrela semelhante ao nosso Sol, qual foi o planeta mais estranho com o qual já se cruzaram? Ou o exoplaneta mais estranho com o qual já se cruzaram? Nas vossas descobertas e no vosso trabalho. Podemos começar, por exemplo, com a Susana. Eu estou à procura de interação do planeta com a estrela. Por exemplo, é uma das áreas em que estou interessada, e a interação do planeta com a estrela. E devido a efeitos marés, como acontece com a Terra e a Lua, o planeta começa a perder energia e vai caindo na estrela. E eu estou a tentar medir o planeta a cair na estrela, medindo os tempos de trânsito. Estamos à espera que ele comece a diminuir o período do planeta à volta da estrela. E depois da gente medir este planeta, estamos à espera que tivesse a diminuir de período, e ele está a aumentar de período. E nós não percebemos muito bem ainda estamos a tentar descobrir porquê e quais são os modelos que nos podem ajudar a perceber porque é que o planeta está a aumentar de período. Isso é de facto muito estranho e é de facto uma característica estranha do planeta. E no teu caso, Nuno, já te deparaste com algum planeta assim, algo estranho ou que seja fora do comum? Eu diria que quase todos. Ou seja, todos. A área de procura e estudo de exoplanetas é uma área científica, vamos dizer, é um bom exemplo de ciência a ser feita no momento. E há muitas descobertas, ou muitos dos planetas que foram descobertos, que foram grandes surpresas. A começar pelo primeiro, que na altura em que ele foi descoberto, em 1995, portanto, descobriu-se um planeta gigante, parecido com Júpiter, mas ao contrário de Júpiter, que está muito longe do Sol, aquele planeta está muito, muito perto da sua estrela. E em 1995, os modelos teóricos de formação planetária diziam que esse tipo de planetas não poderia, pura e simplesmente, existir. E, portanto, logo aí levantou-se um debate muito grande, até que começaram-se a encontrar outros e confirmou-se que aquilo, de facto, eram planetas e de facto, o que estava incompleto era a teoria. E ao longo destes 25 anos houve muitos outros exemplos de planetas muito estranhos, inesperados, por serem ou grandes demais ou por serem demasiado próximos da estrela, ou por terem órbitas muito elongadas, ou até órbitas que são, enfim, em vez de orbitarem no sentido em que a estrela roda sobre si mesma, rodam ao contrário. Enfim, há toda uma parafernália de exemplos muito engraçados
e que mostram, no fundo, que estamos no limite do conhecimento e há muita coisa ainda para compreender. O que torna, sem dúvida, uma área que já é interessante, de si uma área ainda mais interessante. E nesse sentido, chegou-nos uma pergunta, não diretamente do YouTube, mas de outras plataformas, também temos estado a receber. Basicamente, nós queríamos, o que se quer saber aqui é o que é mais importante neste momento. Ou seja, o que é mais importante para esta área? De facto, detectar cada vez mais exoplanetas ou conhecê-los cada vez melhor? Esta é uma pergunta de um dos nossos ouvintes neste momento. Acho que a pergunta iria para os dois. Eu posso começar eventualmente a responder. Continua a ser importante descobrir mais, porque isto é um bocadinho como em biologia, ou seja, quando se começou a descobrir novas espécies e a classificá-las, não é? Começou-se a perceber que tipo de ramos da vida havia, não é? Que tipos de evolução é que a vida tinha levado, não é? Que caminhos tinha levado. E ao descobrirmos mais planetas, nós conseguimos perceber melhor que tipo de planetas podem existir, qual é a frequência de cada tipo de planetas, e isso ajuda-nos a compreender a formação planetária e, no limite, ajuda-nos a compreender como é que a Terra se formou, o nosso próprio sistema solar. Dito isso, o foco neste momento, eu diria que está, do ponto de vista observacional, pelo menos, em duas coisas. A primeira é a detecção de planetas cada vez mais pequeninos, cada vez mais parecidos com a nossa Terra, e, por outro lado, a sua caracterização detalhada, não só em termos de propriedades como a sua composição química, como também no estudo das suas atmosferas. Portanto, esses são os grandes motores, eu diria, dos grandes projetos internacionais que estão a ocorrer na área, liderados pelo ESO e pela ESA, por exemplo. Obrigado, Nuno. Susana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, concordo plenamente. O mais importante agora na nossa área é tentar encontrar planetas parecidos com a Terra, que estejam a uma temperatura parecida com a Terra, que a maior parte dos planetas que nós agora conhecemos estão mais perto da Terra, e também tentar caracterizar melhor os planetas, tanto em termos das atmosferas, e tentamos agora também tentar descobrir se têm luas ou anéis, ou detalhes um bocadinho mais específicos do que conhecemos até agora, que é só a massa e o raio. Obrigado. E Susana, já agora não te vais embora, eu vou-te fazer já uma pergunta também que surgiu lá de casa da Sheila Neves e do Nuno Coutinho, que perguntam se já descobrimos algum exoplaneta fora da nossa galáxia. E se sim, qual? E eu acho que não. Pelo menos à volta de uma estrela parecida com o Sol. Há algumas detecções que a questão dos planetas mais longe são em lentes gravitacionais, mas mesmo assim não são fora da nossa galáxia. É muito difícil descobrir planetas e a maior parte dos planetas que nós conhecemos são mesmo muito perto de nós. Há alguns métodos que nos permitem ver planetas um bocadinho mais longe, mas mesmo assim não noutra galáxia. Obrigado, Susana. Nuno, tu há pouco estavas a falar de alguns telescópios que vamos ter disponíveis agora num futuro próximo para esta pesquisa por exoplanetas. E aqui temos uma pergunta de um dos ouvintes que pergunta se com esses novos telescópios ou equipamentos se vamos conseguir de facto ver algum exoplaneta. Ora bem, normalmente, só talvez para contextualizar, a esmagadora maioria dos exoplanetas conhecidos não foram vistos diretamente. Portanto, o que se viu foi os efeitos que eles têm, de alguma forma, na luz da estrela. Há diferentes métodos que são utilizados para isso. Não sei se este é agora o contexto de entrar nos detalhes, mas, por exemplo, um deles, que é o mais, talvez mais simples de explicar para começar, é o chamado método dos trânsitos, que basicamente o que acontece é que quando um planeta passa em frente à estrela, ele no fundo vai bloquear um bocadinho da luz da estrela, e portanto o que nós vamos ver aqui é uma diminuição momentânea do brilho da estrela. Isto vai acontecer uma vez a cada órbita, não é? Cada vez que ele passa à frente da estrela vai ocorrer este fenómeno que se chama um trânsito,
E, portanto, muitos dos planetas conhecidos foram descobertos desta forma. Portanto, nós não os vimos diretamente. Dito isso, existem alguns casos em que, casos relativamente favoráveis de planetas ainda jovens, que são muito quentes, são mais brilhantes, que orbitam também estrelas que estão bastante próximas de nós e que orbitam as suas estrelas a uma distância muito considerável e que foi, de facto, nesses casos, em alguns, uma mão cheia deles, foi possível detectar realmente a imagem, no fundo, da nossa estrela com o planetazinho ao lado. Mas são essencialmente exceções, e são planetas gigantes, não estamos a falar de planetas como a nossa Terra, estamos a falar de planetas gigantes como Júpiter ou maiores do que Júpiter. Júpiter, já agora, para termos um termo de comparação, tem cerca de 300 vezes a massa da Terra, é de facto um planeta gigantesco. Gigantesco em termos de massa, em termos de tamanho é 10 vezes maior do que a Terra aproximadamente. E, portanto, há esforços para fazer mais medições deste género e vai haver, há missões espaciais que vão fazê-lo na próxima década, eu diria, mas estamos sempre a falar de planetas gigantes mais parecidos com Júpiter. Não existe, numa perspectiva de curto prazo, a capacidade tecnológica para tirarmos uma imagem de uma Terra ao lado de uma outra estrela, ou muito dificilmente o conseguiremos. Obrigado, Nuno. Eu tenho aqui outra pergunta, neste caso vai para a Susana. Susana, a Mafalda Aveiro pergunta se já conhecemos algum planeta com temperaturas parecidas com a da Terra. Sim, já conhecemos alguns planetas. Os primeiros foram detectados pelo satélite Kepler. Bem, alguns planetas que foram descobertos primeiro em velocidades radiais. Mas estes planetas, se não transitarem à frente da sua estrela, não conseguimos descobrir muito mais sobre o planeta, além de medir a massa. E depois, alguns foram descobertos pelo satélite Kepler, foram os primeiros que tinham a temperatura parecida com a da Terra. Há alguns, a maior parte deles estão à volta de estrelas um bocadinho pouco brilhantes, são difíceis de caracterizar, mas ultimamente já há alguns que estão especialmente em volta de estrelas um bocadinho mais pequenas, que são estrelas M, não sei se já ouviram falar, são estrelas muito mais pequenas que o Sol, e então o planeta pode estar um bocadinho mais perto da estrela para ter a mesma temperatura que a Terra tem, mesmo muito mais perto que nós estamos do seu Sol, e para ter mais ou menos a mesma temperatura. E então é mais fácil descobrir esses planetas, e já foram descobertos, e mesmo alguns que são do tamanho pequeno, perto do tamanho da Terra. Já há alguns, e estamos a tentar caracterizá-los um bocadinho melhor. E tu estavas a falar dessa proximidade, também da diferença entre as estrelas, no qual o planeta também orbita, e isto vai ao encontro um pouco de uma pergunta que também foi feita acerca da zona habitável. O que é isto, a zona habitável, Susana? Podias explicar um bocadinho melhor? Sim, é considerado a zona habitável a distância à estrela em que a temperatura permite que a água esteja no estado líquido. No Sol é perto de Vênus, acho eu, e um bocadinho depois da Terra. Ainda há bastante espaço. Às vezes podemos ter dois planetas na mesma estrela que tenham essa temperatura. As estrelas têm temperaturas diferentes, bastante diferentes. O nosso Sol tem 5.700 graus, e depois há estrelas com 3.000 graus e estrelas com 20.000 graus ou 10.000 graus. E então as distâncias em que os planetas estão da sua própria estrela dependem da temperatura da estrela na zona habitável. A zona habitável é mais perto da estrela para estrelas mais frias, e mais longe da estrela para estrelas mais quentes.
Muito obrigado, Susana. Nuno, tu, se calhar, poderias falar-nos um pouco acerca. Estamos aqui a falar de terras e condições em planetas semelhantes à Terra, mas na realidade, que informação é que nós conseguimos obter atualmente, com a instrumentação atual, para caracterizar um exoplaneta? O que é que nós podemos saber acerca deste exoplaneta? Ora bem, nós podemos, dependendo do método com que ele é detectado, nós podemos, e isso acontece de facto eu diria se calhar numa boa parte dos casos, conseguimos detectar o seu tamanho, portanto o seu raio, assumindo que é uma esfera, não é? Portanto o seu tamanho, conseguimos medir a sua massa e portanto ao sabermos a massa e o tamanho, podemos saber a densidade do planeta, se ele é mais denso ou menos denso. E com essa densidade nós podemos muitas vezes inferir, utilizando modelos teóricos, podemos inferir qual é a sua composição química. E portanto nesse sentido já se conhecem planetas que nós sabemos são essencialmente planetas rochosos, como a nossa Terra. Existem outros que são mais parecidos com Neptuno, ou seja, são grandes bolas de gelo com uma atmosfera à sua volta. Há outros que são gigantes gasosos, como Júpiter, e depois há uns tantos que não são parecidos sequer com qualquer planeta do nosso sistema solar, que são muitas vezes os casos mas também mais curiosos e mais interessantes. E depois, com uma série de medidas complementares, nós podemos também tentar compreender, pelo menos nos casos mais favoráveis, conseguimos estudar as suas atmosferas. Portanto, de alguma forma, eu diria, para os casos mais planetas que estão relativamente próximos de nós, que orbitam estrelas brilhantes e que têm, enfim, propriedades que nos permitem detectá-los pelos vários métodos que existem, nós conseguimos, de facto, estudá-los em grande detalhe já. Né? Portanto, não só saber que eles estão lá, determinar a massa, o raio, a densidade, que composição aproximada tem a atmosfera, enfim, é essencialmente isso. E na prática, Nuno, como é que, por exemplo, como é que se consegue chegar à temperatura, à superfície desse próprio planeta? É possível ou não é possível? É possível de duas formas. Uma é nós podemos estimar a temperatura, ou seja, a temperatura pode ser estimada como se nós sabemos a temperatura da estrela, que pode ser medida, obviamente não é com termómetros, não podemos pôr um termómetro na estrela e medir a temperatura, mas podemos analisar a luz que nos chega da estrela, em particular o seu espectro, e daí determinar qual é a temperatura à superfície da estrela, e daí nós podemos também inferir qual será, em princípio, a temperatura do planeta, baseado na distância a que está da estrela. Portanto, à medida que se vai afastando da estrela, a sua temperatura vai baixando, não é? Ou um planeta que esteja mais longe vai ser mais frio do que um que esteja mais perto. Mas isso é apenas uma estimativa. Para determinar a temperatura de facto, teremos que analisar o espectro do planeta, analisar a luz do planeta, e de facto, em alguns casos, isso já foi possível. E, portanto, essa será a forma mais direta de o fazer. Obrigadíssimo, Nuno. Já agora esta pergunta veio no início do Marshall, que também te está a ouvir através do YouTube, e eu aproveitei para enquadrar naquilo que estavas a dizer, mas vou agora para a Susana. Susana, tu falaste no início, quando estavas a apresentar, que também estudas a presença de anéis à volta dos planetas. Corrige-me se eu estiver enganado. De qualquer das formas, nós temos uma pergunta do Afonso Paes que gostaria de saber de que forma é que estes anéis em torno destes planetas podem ou não afetar as condições à superfície dos mesmos. Em termos de habitabilidade? Sim, em termos de habitabilidade. Eu não estudo a habitabilidade de planetas. Nós para já não encontramos ainda nenhum exoplaneta com anéis. Nenhum deles é conhecido. Nós estamos a tentar fazer é descobrir o primeiro um planeta que seja extrasolar que tenha anéis, e para já nenhum é conhecido.
Não sei muito bem em termos de habitabilidade o que é que pode os anéis podem implicar. Em princípio seriam como as luas, podem ajudar, ou dependendo de vários fatores, podem ou ajudar ou não ajudar. E nós estamos também a tentar ver que tipo de anéis poderão existir em noutros planetas, por exemplo, e no sistema solar. Nós só conhecemos os anéis que estão nos planetas gigantes, que estão bastante longe do Sol, e nós estamos a tentar descobrir. Para já nenhum anel foi descoberto. Seria possível haverem anéis mais perto das estrelas em que a temperatura seria mais quente, porque os anéis, a maior parte deles são feitos de gelos, ou são constituídos por gelos. Perfeito, Susana. E neste caso estavas a referir que, por exemplo, no sistema solar estes anéis encontram-se principalmente nestes gigantes gasosos que temos no sistema solar. E há aqui uma pergunta também do Nuno Continho, que pergunta se eventualmente nós já descobrimos algum exoplaneta maior do que Júpiter, por exemplo. Sim, já descobrimos exoplanetas maiores que Júpiter, mas não tão maiores como poderíamos estar à espera. Em massa, sim, em massa são bastante maiores. Se um planeta for muito maior que Júpiter, deixa de ser planeta. Há uma altura em que passa a ser uma pequena estrela. Mas dos planetas, já que descobrimos de todos os tipos de massas, de objetos de qualquer massa, são espectros de massas, e há os que são considerados os planetas mais massivos. Já foram bastantes descobertas. São um bocadinho menos do que os planetas mais ou menos do tamanho de Júpiter. Depois, em termos de tamanho, devido a propriedades da matéria, quando começamos a juntar mais massa a um planeta do tamanho de Júpiter, ele diminui de tamanho em vez de aumentar, porque a matéria comprime. E então, na verdade, o planeta maior que se conhece tem 2 vezes o raio de Júpiter, mas na verdade é um bocadinho menos massivo, por causa dessa propriedade física. Obrigado, Susana. E agora vou fazer uma pergunta para os dois, para também se complementar um pouco. Uma pergunta feita pelo Pedro Gual. Ele pergunta acerca do que se tem falado ultimamente. Tem-se falado muito da fosfina. E o Pedro Gual gostaria de saber que outro tipo de marcadores químicos é que se costumam procurar nas atmosferas dos planetas, ou destes exoplanetas. Eu posso eventualmente começar a responder. Em primeiro lugar, a detecção de fosfina está a ser fortemente debatida na comunidade científica, portanto não é garantido de todo, pelo que eu vi, que seja uma detecção real. É assim que funciona a ciência, não tem nada de mal. Normalmente, quando há uma grande descoberta, a comunidade toda a primeira coisa que tenta fazer é dizer que a descoberta, ou tentar mostrar que a descoberta não é real. E depois, quando não conseguem ir, pronto, então estamos todos muito mais convencidos que de facto a descoberta foi verdadeira. E isso é o processo normal da ciência, e ainda bem que é, porque é assim que nós temos a certeza que a comunidade científica como um todo se convence, no fundo, daquilo que diz. Dito isso, portanto, há um grande debate neste momento sobre a veracidade da detecção de fosfina em Vênus. Fosfina será um bioindicador, ou seja, a existência de fosfina na Terra está ligada à vida e, portanto, o facto de existir fosfina em Vênus, se é que existe, poderia, uma das interpretações possíveis, embora não seja de toda a única, era que poderia existir vida em Vênus. Dito isso, nos exoplanetas a fosfina creio que não será facilmente detectável, porque é algo que existe em muito pequenas quantidades, mesmo na atmosfera da Terra. E aquilo que muitas vezes se procura são os chamados bioindicadores, ou que eu chamaria os bioindicadores mais comuns, ou seja, existência de oxigênio, de água, dióxido de carbono, e portanto se encontrarmos um planeta que tem oxigênio
e água, a probabilidade, um planeta parecido com a Terra, que tem oxigênio e água, se calhar a probabilidade de ter vida será relativamente elevada, embora não garantida per si. Mas eu diria que estes são nós temos, enfim, muitas limitações quando estudamos exoplanetas, porque eles estão muito longe, a luz que nos chega deles é muito pouca e, portanto, aquilo que nós conseguimos fazer também é algo limitado. Mas no futuro vamos fazer mais e mais e mais coisas nesse aspecto. Com certeza. Susana, gostarias de adicionar alguma coisa? Não, acho que não. Para já, planetas como a Terra nós não conseguimos detectar, como o Nuno estava a falar, nós não conseguimos detectar as suas atmosferas. Ainda estamos em planetas um bocadinho maiores, Netuno, também Netuno, mais pequeninos, ainda é muito difícil. E assim, a uma escala de tempo, claro que isto é sempre muito difícil de prever, mas é outra pergunta também colocada. Na escala de tempo, quando é que previam ser mais provável começarmos a aproximar-nos mais ou mesmo detectar um planeta como a Terra? Daqui a quanto tempo? Uma década, 2 décadas, por exemplo? Susana. Eu espero com o Plato, que é um dos próximos missões da ESA, em que nós estamos envolvidos, espero que a gente consiga descobrir um planeta. Já há alguns planetas que são como a Terra, ou poderiam ser, mas nós não temos suficiente informação e as estrelas são um bocadinho pouco brilhantes para nós conseguirmos obter mais informações. Mas com o Plato eu espero que vão descobrir um planeta que seja à volta de uma estrela bastante brilhante, em que nós conseguimos fazer depois a caracterização do planeta e observar a sua atmosfera, e é o primeiro passo. E esperamos encontrar estes planetas com o Plato. Pelo menos eu espero que seja o Plato que nos vá trazer um planeta como esse. Seria muito bom. Nuno? Talvez só complementando o que a Susana disse, de facto, nós hoje estamos um bocadinho limitados, embora já exista hoje a tecnologia que nos permitiria detectar um planeta parecido com a Terra, orbitar uma outra estrela parecida com o Sol. No entanto, uma coisa é ter a tecnologia, outra coisa é ter a sorte de o conseguir. E, de alguma forma, a missão espacial que está hoje planeada e que vai quase certamente permitir fazer esse primeiro, vamos dizer, um primeiro pequeno catálogo de planetas parecidos com a Terra, orbitar outras estrelas parecidas com o Sol, é a missão Plato, que a Susana mencionou, que vai ser lançada em 2026 pela Agência Espacial Europeia, na qual nós estamos, aliás, envolvidos, e portanto, a partir daí eu creio que teremos a resposta a essa pergunta. Esperemos que seja muito em breve, não é? Esperemos que isso seja mesmo para muito em breve e estaremos aqui com certeza a falar sobre isso quando chegar à altura, sem dúvida nenhuma. Eu tenho aqui duas perguntas que acho que podemos enquadrar praticamente numa só. Nuno, o Simão Mendes pergunta em que tipos de estrelas já foram descobertos exoplanetas. Para além disto, também foi colocada uma outra pergunta que o Zebedeu gostaria de saber que tipos de planetas diferentes do nosso sistema solar já se conhecem. Ora bem, respondendo primeiro à questão em torno de que tipos de estrelas já foram detectados exoplanetas, eu diria de quase todos os tipos, ou seja, já foram detectados planetas em torno de estrelas parecidas com o Sol, estrelas que são um bocadinho mais frias, vamos dizer anãs laranja, estrelas ainda mais frias, que são as anãs vermelhas, ou muitas vezes nós chamamos de estrelas de tipo M, e depois no outro lado, portanto também já foram detectadas em torno de estrelas um pouco mais quentes do que o Sol, estrelas que têm até mais ou menos 2, 3 vezes a massa do Sol. A partir daí não há nada detectado e provavelmente não é nenhuma surpresa, porque a formação de uma estrela de grande massa é um processo que ocorre de uma forma tão rápida que não dará tempo, se calhar, para se formar sequer planetas à sua volta. E, portanto,
Este é o espectro, vamos dizer, mas eu diria que quando nós olhamos para o céu à noite, a maior parte das estrelas que nós vemos no céu têm muito provavelmente planetas à sua volta, e temos toda uma gama de estrelas diferentes, desde vermelhas, azuis e amarelas, como o nosso Sol, vamos dizer. A segunda pergunta, eu perdi-me, peço desculpa. Em relação a qual é o tipo, a quantidade de tipos diferentes que temos de planetas no nosso sistema solar. No nosso sistema solar. Portanto, no nosso sistema solar nós temos 3 tipos de planetas. Temos os planetas tipo terrestre, tipo rochoso, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio é o mais pequenino destes todos. E depois temos Júpiter e Saturno, que são 2 planetas gigantes gasosos, que têm provavelmente um pequeno núcleo sólido, mas são essencialmente grandes bolas de hidrogênio e hélio. E depois temos Urano e Neptuno, que são os chamados gigantes gelados, porque são 2 grandes bolas de gelo com uma atmosfera muito espessa também de hidrogênio e hélio à sua volta. Portanto, estes são os 3 grandes tipos de planetas que conhecemos. Portanto, o mais pequenino é Mercúrio, o maior é Júpiter, que, como eu disse há pouco, tem cerca de 320 vezes a massa da Terra. Neptuno, já agora para referência, tem cerca de 18 vezes a massa da Terra. Ainda assim é muito grande comparado com a Terra, mas é pequenino no mundo dos gigantes, vamos dizer. E é esta a gama de planetas que nós temos no nosso sistema solar. Obrigado, Nuno. Muito obrigado. Eu agora passaria para a Susana, também com 2 em 1, Susana, 2 perguntas em uma. E neste caso, é uma pergunta também colocada pelo Nuno Coutinho, que pergunta se já descobrimos algum exoplaneta mais pequeno que Plutão. Penso que isso já foi respondido, mas podemos voltar a dar o exemplo. E enquadraria aqui outra questão, que é porque é que Plutão deixou de ser um planeta para ser um planeta anão. Nós já descobrimos planetas fora do sistema solar, não é? Fora do sistema solar já descobrimos planetas bastante pequeninos, mais pequeninos que Mercúrio. Uhum. E acho que em breve vão assistir vai haver descobertas de outros planetas ainda mais pequeninos. Depois, sobre Plutão, descobriram outro planeta que está numa órbita parecida com Plutão e foi votado toda a gente, os astrónomos no mundo votaram em que achavam que Plutão não seria um planeta. É mais uma nomenclatura, mas devido à sua órbita, o problema não é só o tamanho. O Plutão, se tivesse outra órbita, o problema não é só o tamanho, é o problema de haver, ele não limpou a sua órbita. Há várias, em princípio, quando nós determinamos o que é um planeta, o planeta tem que limpar a sua órbita e tem que ser uma esfera. Tem que ter a gravidade suficiente para ser mais ou menos esférico. Porque os corpos mais pequeninos do sistema solar não são esferas. Os asteroides têm outros formatos porque a sua gravidade não é suficiente para que eles sejam uma esfera. E então Plutão não conseguiu limpar a órbita porque se descobriu que havia um planeta mais ou menos numa órbita parecida com Plutão e com as mesmas características que Plutão, por isso tínhamos a hipótese de incluir esse planeta como planeta como os outros, né? Era o 10º planeta, ou por consistência, ou Plutão não seria considerado então planeta, e foi nessa altura que Plutão foi destituído e agora chama-se planeta anão. Como estavas a dizer, e bem, portanto, foi uma questão também de nomenclatura
Mas sim, obrigado, Susana, pelas respostas. E eu passo agora ao Nuno, com uma pergunta do Miguel Araújo, ainda dentro do nosso sistema solar, que é um pouco também uma boa forma de estudarmos o que se poderá passar noutros sistemas. E o Miguel pergunta que, visto que a Europa, a Lua de Júpiter, se encontra fora da zona habitável, qual a razão para se pensar que existe água no estado líquido por baixo da superfície deste corpo? É uma excelente pergunta. Vamos ver, a definição de zona habitável é algo mais complexo do que parece. Ou seja, não tem só a ver com a distância a que está da sua estrela, em que o corpo está da sua estrela, tem também a ver, por exemplo, com a composição química da sua atmosfera. Por exemplo, só para dar um exemplo, se a Terra não tivesse a quantidade de dióxido de carbono que tem na sua atmosfera, seria muitíssimo mais fria e estaria, se calhar, até fora da zona de habitabilidade. É um dado, enfim, curioso. Ou seja, excesso de dióxido de carbono é um grande problema, causa-nos os efeitos relacionados com as alterações climáticas que nós estamos agora muito a debater, mas se não tivéssemos dióxido de carbono nenhum, teríamos um planeta congelado também. Portanto, é aqui um equilíbrio muito engraçado. Dito isso, no caso das luas de Júpiter, em particular Europa, o que acontece é que a interação gravitacional da Europa com Júpiter faz efeitos de maré tão fortes que ele aquece um pouco por dentro e, em paralelo, a pressão a que está a água, enfim, aquilo tem uma grande camada de gelo e a pressão é tão grande a uma dada profundidade que a água, no fundo, e não é água pura, mas enfim, acaba por se transformar de sólido para líquido. E, portanto, temos este equilíbrio de coisas que faz com que, efetivamente, se pense que, vamos dizer, cerca de 10 km abaixo da camada gelada da Europa, exista uma espécie de um grande oceano de água líquida e, portanto, se questione, não é? Será que poderá, nesse oceano, se ter desenvolvido vida? Mas para já é só uma pergunta, não há resposta. Exatamente. Obrigado, Nuno. Eu tenho aqui uma pergunta para os dois. O Nuno, também, pergunta que outra tecnologia promissora será a próxima grande revelação para nos ajudar a descobrir planetas em detalhe. Ou seja, se existe, sei que já referiram alguns instrumentos há pouco, alguns destes instrumentos são considerados agora os grandes promissores das próximas décadas, digamos assim, ou da próxima década para a detecção e descoberta e estudo destes objetos? Temos que começar, talvez, com o Nuno. Nós temos, de facto, todo um conjunto de tecnologias que estão a ser desenvolvidas e que, como já foi dito, portanto, vão permitir encontrar outras terras, orbitar outros sóis, vamos dizer assim, e estudá-los em bastante detalhe. Se nós quisermos dar o passo seguinte, que será realmente tirar uma imagem de um planeta parecido com a Terra, orbitar uma outra estrela, e eventualmente, enfim, até sonha com a possibilidade de tirar uma imagem em que se veja como é que o planeta é em detalhe, bastante mais, enfim, para já é um grande sonho apenas. Nós, para isso, vamos provavelmente precisar de desenvolver tecnologias em que pomos vários telescópios no espaço, longe da Terra, muito separados entre eles, e combinamos a luz deles todos. E, peço desculpa, portanto, essa é um passo tecnológico muito complicado, porque nós teremos que ser capazes de medir em cada instante a distância entre os vários telescópios que estão no espaço com uma precisão muitíssimo, muitíssimo pequena. Enfim, junto a outros detalhes que são também grandes desafios. Além de um grande desafio sempre nestas coisas, que são os valores, não é? Que obviamente estamos a falar de valores muito grandes, mas valores em termos de dinheiro. Mas, portanto, eu diria que esse seria o passo, um grande passo tecnológico que nos aguarda, que eu creio que lá chegaremos no seu devido tempo, mas também não faz, se calhar, muito sentido estar a pensar em desenvolver essas, ou pôr em prática essas tecnologias, se não sabemos ainda para onde apontar. E, portanto, no curto prazo, ou seja, na próxima década, o objetivo mesmo é encontrar planetas parecidos com a Terra
caracterizá-los o máximo possível, para que depois esses sim sejam os tais alvos privilegiados para essas missões bastante mais à frente no futuro. Obrigado, Nuno. Susana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, acho que o Nuno já disse tudo. Há alguns planos para fazer esse satélite de interferometria no espaço. Acho que já há 10 anos que há esses planos, mas tecnologicamente é muito complicado e ainda vai demorar um bocado a chegarmos a esse passo, e realmente ainda nem sequer temos os planetas para os quais nós pensamos ter bastante hipóteses de terem vida para valer a pena passar o tempo a observá-los. E Susana, obrigado também. E tu sabes, ou sabem, neste caso, Susana e Nuno, qual foi o planeta mais longínquo, o planeta mais longínquo que já foi descoberto até hoje? É uma pergunta do Simão Mendes. Eu, assim de cor, não sei, mas a maior parte dos planetas que nós descobrimos estão muito perto de nós, muito perto à escala obviamente, astronómica. Não é? Estão todos dentro da nossa galáxia e são todos relativamente próximos de nós. São os mais fáceis de encontrar. Portanto, quando os astrónomos precisam de luz, e as estrelas fraquinhas são mais difíceis de estudar do que as estrelas mais brilhantes. E, portanto, as estrelas mais distantes, que são mais fraquinhas, são mais complicadas de estudar. Portanto, eu diria que provavelmente os planetas conhecidos que estão mais longe estarão a alguns milhares de anos-luz, mas não muito, não centenas de milhares. Portanto, estamos a falar de coisas aqui relativamente próximas de nós. Astronomicamente falando, neste caso. Susana? Sim, estou de acordo. O método que descobre os planetas, eu acho que já mencionei antes, que descobre os planetas mais longe, é um método de lentes gravitacionais. E nesse caso nós precisamos que o planeta e as suas estrelas estejam alinhados com outra estrela. E isso acontece por acaso e eles passam um em frente do outro e só acontece uma vez. E quando esses planetas são descobertos, nós conseguimos, a maior parte deles, não conseguimos saber muita informação do planeta. Sabemos a distância, a massa e depois não conseguimos saber quase mais nada e não se pode reobservar. Os planetas mais longínquos são mesmo muito pouco estudados. Mas são muito interessantes para conseguir-se descobrir qual é os números de planetas que existem mais longe, fazer estatísticas sobre tamanhos também de planetas. Esta técnica é bastante interessante, mas em termos de detalhes do planeta que se consegue descobrir, não é a que nos permite obter mais detalhes. Obrigado, Susana. E outra pergunta para ambos, e começo por ti, Susana. A Cristina Luís pergunta como é possível saber a composição da atmosfera de um planeta estando estes planetas tão longe. E acho que isto equivale, é a mesma coisa neste caso para os planetas mais longínquos do Sistema Solar ou mesmo estes exoplanetas. Isto depende do espectro. Primeiro nós precisamos de perceber que, por exemplo, o Sol, nós olhamos para o Sol e conseguimos descobrir a composição do Sol devido às riscas que nós conseguimos ver que vêm da sua luz. Nós dividimos a luz no seu espectro e conseguimos determinar a composição porque os elementos que estão na atmosfera do Sol estão marcados no seu espectro, é como se fosse uma impressão digital. Nos planetas é muito mais difícil e como a maior parte deles são descobertos por métodos indiretos, a gente não consegue muito ver a luz só do planeta, mas há algumas técnicas, por exemplo,
se o planeta transita à frente da estrela, quando o planeta transita à frente da estrela, parte da luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta e é absorvida pela atmosfera do planeta. E nós conseguimos determinar a diferença entre a luz da estrela sozinha e da estrela com o planeta. Neste caso conseguimos determinar algumas moléculas na atmosfera do planeta. E também quando o planeta passa por trás da estrela, se nós conseguimos fazer o espectro do planeta antes, a luz combinada do planeta e a estrela, quando ele passa por trás da estrela também conseguimos determinar a diferença entre o espectro do planeta e da estrela, mas é tudo, é mesmo, o sinal do planeta é milhões de vezes mais pequenino que o sinal da estrela e é muito difícil. Outra técnica é quando se consegue descobrir os planetas por imagem direta, que o Nuno estava a explicar, que não são muitos planetas que são conhecidos dessa maneira, conseguimos mesmo fazer a imagem do planeta. Em alguns casos conseguimos fazer também um espectro dos planetas, a maior parte dos casos em que em que a gente conseguiu ver o planeta, mesmo a imagenzinha e vimos o pontinho onde está o planeta. Nesse caso consegue-se fazer um espectro do planeta e ter uma ideia também da composição, mas é tudo com um sinal bastante pequeno. E não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa. Obrigado, Susana. Não, creio que a Susana, enfim, já mencionou, portanto, como é que se detecta então a atmosfera. Essencialmente, eu diria que a técnica mais simples, talvez, de entendermos é a que a Susana mencionou, de chamada espectroscopia de transmissão, um nome um bocadinho pomposo, mas que é uma coisa relativamente simples do ponto de vista conceptual. É que quando o planeta passa em frente à estrela, a sua atmosfera vai agir como se fosse, no fundo, um filtro, não é? Que vai absorver em algumas cores e não noutras, dependendo da sua composição química. E, portanto, é isso que nós podemos tentar analisar e tentar perceber se enfim, quando é possível detectar, temos então diretamente informação sobre a sua composição. Obrigado a ambos. Nuno, temos aqui uma pergunta do Afonso, que pergunta ainda relativamente a esta questão dos métodos de detecção dos exoplanetas, que quando se observam estes trânsitos, como é que sabemos que não é outro corpo que tem uma órbita que atravessa a estrela? Ou seja, como é que se sabe que é um planeta e não outro corpo, que não um planeta? Ora bem, é uma excelente pergunta. Quando é detectado um trânsito de um planeta, o que nós detectamos, ou um trânsito, vamos dizer, o que nós detectamos é que houve um objeto que tem um dado tamanho que passou em frente à estrela. Mas nós não sabemos a sua massa. E há, como também a Susana mencionou, um planeta que tenha, por exemplo, 50 vezes a massa de Júpiter é mais pequeno do que Júpiter. E, portanto, não será um planeta, será uma estrela. E, portanto, nós podemos ser, de facto, enganados neste processo. Além disso, há uma série de outros fenómenos que podem ocorrer e que nos podem produzir sinais parecidos com aquele que um planeta produz, mas que não é um planeta. E, portanto, os astrónomos tiveram que pensar nisto tudo e tentar encontrar formas de diagnosticar aquilo que nós chamamos os casos falsos positivos, ou seja, os casos em que nós detectamos uma coisa, mas na verdade ela não é causada por um planeta, é causada por outra coisa qualquer. E uma das formas mais evidentes é medirmos a massa. Portanto, se nós conseguimos medir a massa do planeta por efeitos dinâmicos e, portanto, complementar as medições que foram feitas na detecção do trânsito com medições feitas com espectroscopia que nos permitem determinar a massa do planeta, nós ficamos com alguma certeza do que é que estamos efetivamente ali a ver. E essa é uma das formas mais evidentes, eu diria, de diagnosticar estas situações. Obrigado, Nuno. E no meio desta variedade de planetas, tanto no sistema solar como fora do nosso sistema solar, surge também aqui uma dúvida relativamente ao nosso sistema solar e um planeta aqui tão perto, Vênus. O Luís Cadima pergunta se existe uma explicação do porquê de Vênus girar ao contrário de todos os outros planetas no sistema solar.
Existe sim, existe, e até foi um investigador português que conseguiu chegar a esse resultado científico. Basicamente tem a ver com... Nós sabemos que a Terra tem marés, não é? Temos as marés no mar, também há marés na Terra, sólida, causadas pela Lua, não é? E também causadas pelo Sol, aliás. No caso de Vênus, Vênus não tem luas, mas tem o Sol, que lhe faz também esticar, ele fica... Existem marés causadas pela gravidade, a influência gravitacional do Sol em Vênus, mas além disso, Vênus tem um outro efeito, é que como ele tem uma atmosfera muito espessa e com muita massa, o lado da atmosfera que está virado ao Sol está muito quente, expande um pouco, e isso também vai produzir uma espécie de efeito de maré. E esses efeitos todos combinados levam a que, na verdade, só havia duas soluções possíveis para a rotação de Vênus. E uma delas é aquela que nós encontramos. E, portanto, essa é uma explicação que tem a ver com efeitos de interações gravitacionais entre Vênus, a atmosfera de Vênus e o Sol, que fazem com que ele tenha acabado com esta rotação um pouco estranha. É como se estivesse a rodar ao contrário. Não? Obrigado, Nuno. E Susana, ainda no Sistema Solar, a Mafalda Aveiro tinha perguntado se conhecemos, para além de Saturno no nosso Sistema Solar, se conhecemos mais planetas com anéis. Sim, todos os planetas do Sistema Solar gigantes têm anéis. São os anéis muito pequenininhos, fininhos. O Saturno tem uns anéis espetaculares, grandes e visíveis. Mas os outros planetas de Júpiter têm uns anéis fininhos e os outros, o Urano e Neptuno, também têm anéis. Perfeito. Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo. Contudo, ainda gostaria de deixar aqui duas perguntas. Uma delas tem a ver com, basicamente, é quase uma previsão desse futuro nesta área que eu gostaria de colocar a ambos, que é o que é que nós saberemos sobre exoplanetas daqui a muitos anos, ou seja, em 2045. Isto foi uma pergunta colocada pela nossa ouvinte Silvia Pereira. Se tem alguma ideia, o que é que nós vamos saber daqui a 25 anos, o que é que nós já poderemos, ou pelo menos o que é que pensam, quais são as vossas expectativas para aquilo que já poderemos saber acerca dos exoplanetas que nós não sabemos hoje? Eu acho que nessa altura já vamos conseguir ter descoberto planetas com anéis, com luas. Isso vai nos ajudar a perceber muito melhor a formação de anéis e luas, porque vai ser nos dar exemplos diferentes do nosso sistema solar, planetas parecidos com a Terra, que sejam à volta de estrelas mais brilhantes, que nós conseguimos caracterizar melhor, saber um bocadinho da sua atmosfera, saber as atmosferas da maior parte dos planetas de tamanhos diferentes, e também ter uma ideia da população de planetas em termos de distância às suas estrelas, se há outros sistemas solares. Nós agora não conhecemos muito o exterior dos sistemas extrasolares, porque precisamos de tempo para observar os planetas, e só há 25 anos começámos a descobrir, mas só conseguimos determinar períodos de 25 anos, não conseguimos saber períodos maiores do que os que começamos a observar. Daqui a alguns anos vamos ter mais conhecimento sobre a parte mais exterior dos sistemas solares. Não sei, se calhar não tem mais alguma ideia do que poderemos saber. Eu creio que é um pouco isso, ou seja, eu acho que vamos pôr em 2045, acho que era essa a data, não é? Exato. Eu creio que muito provavelmente já conheceremos uma boa mão cheia de planetas parecidos com a Terra, a orbitar outras estrelas parecidas com o Sol, e talvez tenhamos já evidências fortes, não provas talvez, mas evidências fortes para a existência de vida noutros sistemas planetários.
E em paralelo eu creio que vamos ter mapeado muito melhor todos os tipos de exoplanetas que são conhecidos e, portanto, vamos compreender muito melhor nessa altura como é que os planetas se formam, no fundo, como é que a nossa própria Terra, o nosso próprio sistema solar se formou. Que é uma grande pergunta também. Não é? Ainda há muitas dúvidas sobre muitos detalhes da formação da nossa própria Terra. Não é? E, portanto, eu creio que estas são duas das grandes, dois assuntos que terão muito provavelmente resposta em 2045. E se não tiverem, caso não tenham ainda a resposta, acho que podem motivar ainda mais pessoas a seguir esta área e tentar obter esta resposta e estudar e seguir este rumo, não é? Certamente nós precisamos de jovens investigadores que queiram justamente ajudar-nos e sejam eles a fazer estas grandes descobertas. E é precisamente nesse sentido que eu termino hoje a sessão, fazendo uma última pergunta para ambos. Caso isto mais para os jovens ou todas as pessoas que nos estiverem a ouvir neste momento e que vão ouvir posteriormente, porque a sessão ficará gravada no YouTube, se quiserem seguir esta área, em particular exoplanetas, o que é que têm que fazer? Qual seria a palavra? O que é que diriam neste momento aos jovens que estão a assistir e que querem seguir esta área, querem estudar e querem procurar exoplanetas no futuro? Ora bem, no fundo, a primeira parte da resposta é o que é preciso para ser astrónomo, não é? Ou astrofísico. Exatamente. E isso tipicamente, o caminho, não é o único, mas o caminho típico é seguir uma formação numa área afim à astrofísica, pode ser física, pode ser uma área qualquer de engenharia que esteja ligada também à astrofísica, mas não é o único caminho, certamente. E depois fazer uma especialização, portanto em Portugal existem equipes que trabalham muito ativamente nesta área e, portanto, haverá certamente oportunidade para fazerem projetos de mestrado, doutoramento e, portanto, enverdarem numa carreira de investigação nesta área científica. Não é? Dito isso, como eu estava a dizer, de facto, esta é uma área muito abrangente e não é que quando nós estamos a descobrir planetas, mas queremos caracterizá-los, queremos estudá-los, queremos saber se existe lá vida e, portanto, na verdade, eu diria que quase todas as áreas da ciência são chamadas a contribuir para este esforço. Para sabermos se existe vida noutros planetas, precisamos, obviamente, dos nossos colegas de biologia, bioquímica, química, geologia, física da atmosfera, enfim, é toda a ciência, de alguma forma, que pode estar envolvida nesta pesquisa por exoplanetas e por vida extraterrestre. Não é? Portanto, é uma área muito, muito abrangente do ponto de vista científico. Obrigado, Nuno. Susana. Eu acho que o Nuno já disse tudo. Né? No sistema solar, se as pessoas estiverem interessadas em estudar o sistema solar, já há muito tempo que poderiam vir de várias áreas de conhecimento de qualquer ciência, a geologia, a biologia, há muitas pessoas que começaram a estudar outras áreas da ciência e depois estudavam os planetas do sistema solar. E agora, no princípio da descoberta de exoplanetas, a maior parte das pessoas que estão a estudar os planetas eram pura física, mais física e astrofísica, mas nos próximos anos vai haver uma abertura maior para outras ciências. Por isso, o que eu diria é que as pessoas deviam estudar a ciência que estão mais interessadas e depois, se tiverem a curiosidade de como será a aplicação dessa ciência a planetas extrasolares, podem sempre seguir esse passo seguinte. E assim esperamos que daqui, não há muitos anos, tenhamos ainda mais pessoas a estudar, como o Nuno estava a dizer há pouco, muitos jovens a estudar esta área, que nós precisamos disso, para descobrir cada vez mais planetas, para avançar cada vez mais a ciência e o conhecimento que temos acerca desta área, e não só.
Eu agradeço-vos a ambos novamente, Nuno e Susana, por terem estado presentes nesta sessão a responder a estas perguntas. Com certeza que não será a última vez. O Nuno e a Susana participarão em outras atividades, com certeza, assim como outros astrofísicos também, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, em outras sessões para esclarecer as vossas dúvidas. Não somos capazes de dar resposta a todas as questões que são colocadas por sessão, mas esperamos sempre que voltem e que continuem a colocar as vossas questões nas nossas sessões, porque aqui estaremos junto de todos para celebrar esta paixão comum que é a paixão pelo universo. Obrigado a todos, uma boa noite e até breve.